E aí, galera? Tudo beleza com vocês? Tudo massa? Tá aí, galera, nossa segunda aula de Química. Não deixem de fazer as atividades. Estou aqui para ajudar vocês, gente. Podem perguntar, podem mandar mensagem, podem tirar dúvida na hora que vocês quiserem, tá certo? Beleza? Gente, para essa aula de hoje, vamos trabalhar, segundo a EUPAC, a nomenclatura dos compostos orgânicos, no caso dos hidrocarbonetos, tá certo? EUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Gente, não deixem de fazer as atividades, tá bom? Só lembrando, na aula passada nós trabalhamos os radicais orgânicos, ou seja, as ramificações, tá bom? O etil, o propil, o isobutil, o terc, entre outros, tá certo? Então, gente, não deixem de fazer as atividades, tá massa? Para a aula de hoje, vocês terão que, primeiro passo, selecionar a cadeia principal, certo? Depois que vocês selecionarem a cadeia principal, vocês vão contar esses carbonos que pertencem à cadeia principal, tá massa? Após essa contagem, vocês vão observar onde ficam as ramificações. Digamos que no carbono 3 sai uma ramificação de metil, no carbono 6 sai uma ramificação de etil, tá certo? Quando vocês forem dar o nome, galera, segundo a EUPAC, vocês têm que observar a ordem alfabética da coisa, tá certo? Não comece a dar o nome ao composto de todo jeito. Primeiro vocês observam a ordem alfabética. Mas como assim, professor? Veja. Se eu tenho no carbono 3 um metil e tenho no carbono 6 um propil, por exemplo, quem vem primeiro no alfabeto? O M ou o P? Tá certo? Claro que é o M, tá certo? Então, o primeiro passo, vocês vão colocar o nome do composto começando pelo metil. Aí coloca lá 3-metil, tá certo? Tracinho 6-propil, tracinho, o nome do composto, tem 7 carbonos. Aí ficaria heptano, tá certo? 3-metil, 6-propil, heptano. Se liguem, organizem, preste atenção à ordem alfabética. Cuidado, senão isso vai ficar errado, tá certo? Então, Enem, vestibulares, só trabalhe em cima da EUPAC, da regra nova da EUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá certo? Tô mandando para vocês uma atividade que tem duas questões, a questão 1 e a questão 2. Por favor, galera, façam, não deixem de fazer, tá certo? Vamos agora para o caderno, que eu vou mostrar para vocês o item A da questão 1 e o item A da questão 2. Façam, tire dúvidas e façam valer. Façam também a diferença, para que quando for no Enem, vocês detonem e tenham um futuro melhor, tá certo? Valeu, galera, vamos para o caderno. É nóis! E aí, galera, estamos aqui de volta no caderninho, tá massa? E como exemplo, eu vou responder o item A da questão 1 e o item A da questão 2, tá massa? Simples, galera. O que diz a questão 1? A questão 1 é bem simples. Na questão 1, ele te dá o nome do composto, gente. O nome já está formado. O que você deve fazer é encontrar a sua fórmula estrutural, gente. Então aqui você não vai achar o nome do composto, pois ele já te deu. Então o foco maior é você encontrar a estrutura desse composto, tá massa? Mas professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou achar a estrutura desse troço? Como é o nome desse composto? O nome desse composto é 3-etil, 2,2-dimetil, hexano. Isso é lindo demais, isso é química pura e aplicada. Vê só, gente, é simples. Uma dica importantíssima que vocês não vão errar nunca. Pode vir Enem, pode vir vestibular, pode vir o que for. Simples. Toda vez, se atente a isso, gente. Se atentem. Toda vez que a questão me der o nome do composto e ela pedir a sua fórmula estrutural, eu vou observar a parte final do nome do composto. Esqueçam a parte inicial. Depois vocês observam ela. Eu vou priorizar a parte final do composto. Então, na parte final eu tenho um hexano. Então, automaticamente eu já sei que o meu composto ele terá 6 carbonos, porque ele é um hexano. Lembra, galera, que hex, prefixo hex, se refere a 6 carbonos. Porque só tem ligações simples
e O porque ele é um hidrocarboneto, tá bom? Então, se eu já sei que o composto vai ser um hexano, então ele vai ter 6 carbonos, ó. 1 carbono, ligações simples, 2 carbonos, outra ligação simples, 3 carbonos, mais uma ligação simples, 4 carbonos, mais outra ligação simples, 5 carbonos, uma ligação simples e encerro com o 6º carbono. Tá massa? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá muito top, ó. Por que 6? Porque ele vai um hexano, tá certo? Se não tivesse nenhuma ramificação dessa, gente, se não tivesse nenhuma ramificação dessa, ele seria um hexano. Só que ele dá a ramificação, ó. Ele disse que no carbono 3 tem um etil. Aí eu vou contar. Vou começar daqui, tanto faz, ó. Vou enumerar o bichinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que massa! No carbono 3 tem o quê? Tem etil. Então aqui abaixo, no carbono 3, eu tenho uma ramificação de etil, ó. Etil significa que tem 2 carbonos na ramificação, ó. 1, 2. Então 3 etil, gente, ó. E vou até circular aqui, ó. Eu tenho no carbono 3 uma ramificação de etil. Vou até colocar o nome para vocês não se perderem, tá certo? Só que ele disse que no carbono 2,2 eu tenho dimetil. Então eu tenho no carbono 2, ó. Significa que aqui embaixo eu tenho uma ramificação de metil, CH3, tá certo? Ó, CH3, uma ramificação de metil. E acima também do carbono 2 eu tenho outra ramificação de metil. Que magnífico, hein, gente linda? Fechou. Ó, aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um metil, isso aqui é outro metil. Vou colocar até o nome, que é para vocês lembrarem aí no caderninho de vocês, que aqui é super top, muito massa. Então, gente, tá aí o composto formado. Eu tenho aí 3 etil, 2,2 dimetil, hexano. Ah, professor, o senhor não falou da ordem alfabética? Então, por que aqui começa com E e aqui começa com D? Então, estaria errado. Não estaria errado, tá, gente? Vê só, gente. Por que é 3 etil? Porque abaixo do carbono 3 tem CH2 e CH3. Mas por que é 2,2 dimetil? Porque é 2... Acima do carbono 2 tem uma ramificação de metil, abaixo do carbono 2 tem outra ramificação de metil. Então, um metil com outro metil fica dimetil. Então, gente, toda vez que eu for dar o nome ao composto, eu vou pela ordem alfabética. Então, o que me dá a minha ramificação aqui, ela é dimetil. O que vale aqui é a letra M, tá vendo? Então, o E vem primeiro, para depois vir o M. Ah, mas por que tem o di? Tem o di porque é um metil em cima do carbono 2 e outro metil abaixo do carbono 2, aí fica dimetil. Agora, para dar o nome ao composto, o que vai valer é a letra M de metil. O di é só para dizer que tem 2, tá certo? E agora, gente, eu vou completar. Ó, com hidrogênio eu tenho CH3, com mais uma ligação para esse, 4. Esse aqui tá ligado a esse e tá ligado a esse, já tem 2 ligações. Então, eu completo com H2. Esse carbono se liga a esse e se liga a esse. Já tem 2 ligações. Então, eu completo com CH2. Esse aqui já tem 3, ó. Se liga a esse 1, se liga a esse 2, se liga a esse 3. Então, só fica só faltando 1. Eu completo com hidrogênio. Esse aqui já tem 4, ó. 1, se liga a 2, se liga a 3, se liga a 4. Então, esse não precisa de mais nenhum hidrogênio, tá certo? E esse aqui eu encerro com CH3. Tá aí, gente, a resposta do primeiro quesito. Então, esse composto é 3 etil, 2,2 dimetil, hexano. Tá aí o composto. Essa é chamada de fórmula estrutural. Então, as demais letrinhas B, C, D, E, F e outras, vocês vão fazer nesse formato, tá certo? Valeu, gente. Vamos para o exemplo 2. Bem, gente, vamos corrigir o item A da questão 2, tá massa? Vê só, gente, na questão 2, ela é o contrário da 1, tá certo?
Na 1, ele te deu o nome do composto para você encontrar a sua fórmula estrutural, tá certo? Já na questão 2, no item A e nos demais, ele te dá a fórmula estrutural para você encontrar o nome do composto, tá certo? Veja como é simples, gente, ó, super simples. Agora, o primeiro passo é você encontrar a cadeia principal, tá certo? Encontrou a cadeia principal, fica super fácil de resolver, tá certo? Então, vamos observar a cadeia principal. Vamos começar a observar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Ó, daqui, desse carbono até aqui tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para cá eu não vou usar e nem para cá eu vou usar porque vai dar pouquinho. Então, eu vou passar direto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então já encontrei minha cadeia principal. Daqui até aqui tem 6 carbonos. Vamos ver daqui para lá para ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6. Ah, professor, daqui até aqui tem 6 e daqui até aqui tem 6. Mas eu falei para vocês, quando isso acontece, a minha prioridade é a cadeia mais linear possível. E a mais linear possível é essa, ó. Então eu vou circular essa daqui, que será a minha cadeia principal, tá certo? Quando eu encontrei a cadeia principal, gente, o que sobrar vai ser ramificações, ó. Então, eu tenho aqui uma ramificação, eu tenho essa ramificação e tenho mais outra ramificação, tá certo? Só, galera, que agora eu preciso dar o nome ao composto. E para fazer isso, eu tenho que enumerar os carbonos da cadeia principal, para saber onde partem as ramificações, tá certo? Ah, professor, eu começo a numerar por onde? Eu começo a numerar por isso aqui, por esse carbono, ou eu começo a numerar a cadeia por esse carbono? Gente, toda vez que tiver ramificações e não tiver nenhuma ligação dupla e nenhuma tripla, eu vou começar a contar do carbono que está mais próximo da ramificação, tá certo? Só que aqui, como eu tenho uma dupla ligação, eu tenho que priorizar essa dupla ligação. Se eu tivesse uma tripla aqui, eu teria que começar a contar desse carbono, porque eu ia priorizar a tripla ligação. Então, repetindo, se eu não tivesse nem ligação dupla nem tripla, eu ia contar a partir desse carbono. Mas por que, professor? Porque teria ramificação mais próxima. Tendo em vista que esse carbono aqui só vai ter uma ramificação a partir desse cara aqui, tá vendo? Então, já que eu tenho a ligação dupla, eu vou começar a contar a partir desse carbono, que eu tenho que priorizar a ligação dupla ou tripla mais próxima do primeiro carbono, tá certo? Então, eu vou começar a contar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Agora, gente, vamos às ramificações. Eu vou identificar. Oh, legal, ó. 1, 2, 3, 4. No carbono 4, eu tenho ramificação massa. Eu tenho 2 carbonos como ramificação. Então, ó, eu vou chamar essa ramificação de etil. Professor, é preciso colocar isso? Não é preciso. Eu estou colocando isso aí porque vocês estão aprendendo. Mas se você souber, você já coloca o nome direto. Eu estou só identificando, que é para vocês entenderem melhor, tá massa? Ah, professor, em cima do carbono 4 tem outra ramificação. Só que aí embaixo tem 2 e em cima só tem 1. Quando só tem um carbono, eu chamo essa ramificação de metil. Eita, que massa, professor! No carbono 5 tem outra ramificação, ó, e só tem um carbono só. Eu também chamo esse camarada de metil, tá certo? Ah, lembrando, eu não preciso fazer isso. Se eu souber, eu coloco o nome direto. Eu estou fazendo isso para identificar as ramificações que existem na cadeia, que é para vocês entenderem melhor, tá certo? Agora, gente linda, vamos dar o nome ao composto. Veja só, quem vem primeiro, o E ou o M? Na ordem alfabética, o E vem primeiro. Então, no carbono 4, eu tenho 4 etil. 4 etil, tá vendo, ó? 4 etil. Agora, quem é o próximo, gente? Veja, no carbono 4, eu tenho um metil e no carbono 5 também eu tenho metil. Aí vou colocar aqui, ó, já que é a mesma, eu coloco 4,5. De novo, ó, se eu tenho um metil com mais um metil, dá 2 metis. Então eu coloco di, tá vendo? Di. Então metil com metil 2, então eu chamo de di, tá certo? Aí fica dimetil. Aí eu repito só a palavra
metil, tá vendo? E aí eu conto, pai. Aí eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, qual é o prefixo? O prefixo é ex. Tá massa? Ex. Lembrando, gente, que nessa ramificação aqui, nessa cadeia aqui, eu tenho uma dupla ligação, gente. E segundo aí o PAC, toda dupla ligação ou toda tripla, ela deve ser identificada. Nós temos que saber qual é o carbono que parte essa dupla ou essa tripla. Qual é o carbono que ela parte? Ela parte do carbono 2. E aí depois do prefixo eu coloco o tracinho e aí eu coloco 2. Esse 2 significa a dupla ligação que existe na cadeia principal. E agora eu completo. Ó, X2. Tem uma ligação dupla, ligação simples é AN. Ligação dupla é AN, EN. Ligação tripla é IN. Então, se é ligação dupla, eu não completo com AN, eu completo com EN. E a terminação é O. E aí está o nome do composto da letra A. 4-etil. 4,5 dimetil X2-eno, beleza? Por que X2-eno? Porque X porque é o prefixo de 6, 2 porque a dupla ligação parte do carbono 2, é em porque tem uma ligação dupla e termina em O porque é um hidrocarboneto. 4-etil, 4,5 dimetil. Se tem 6X2, a ligação dupla em, porque tem uma ligação dupla, terminação O. 4-etil, 4,5 dimetil, X2-eno. Tá aí a resposta da letra A do segundo. Gente, vá lá, faça as questões, baixem vídeo aula, pegue o livro de vocês, se esforcem, galera. O Enem tá chegando aí, quer que vocês detonem. Qualquer coisa, estou aqui, pode perguntar o que vocês quiserem. Valeu, um abraço. A resposta é só na próxima quarta-feira que vem, tá certo? Aguardo. Valeu, gente. Boa noite. Ou boa tarde ou bom dia, depende do horário que vocês vão ver, tá massa? Valeu!